cumprimento a todos os meus amigos, com a paz do Senhor. Quem vos fala, Pastor Antônio Rocha. Esse canal de bênçãos, PR Antônio Rocha, priorizando a palavra de Deus. Você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Você que não se inscreveu, te convido a se inscrever para nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Compartilhe, dê o seu joinha, tá certo? Para que nós possamos juntos propagar a palavra do Senhor. Vem comigo aqui na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 4, versículo 2 e 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada terdes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis as lutas e as fazes guerra, nada terde, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar, para esbanjar em vossos deleites. A cobiça é um dos pecados condenado por Deus. O homem tem que pedir a misericórdia de Deus para não cair na cobiça, no engano da cobiça. Porque através da cobiça muitas pessoas foram destruídas. Muitas delas saíram da presença de Deus. A gente pode usar a Bíblia. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que se deram mal por conta da cobiça. É o que Tiago está falando para aquele povo, escrevendo a carta, falando para mim e para você. Porque a cobiça, ela traz maldição para a vida do homem. A gente for analisar dentro da palavra de Deus, olha o que aconteceu com Acã. Por conta da cobiça. Cobiçou apenas uma capa babilônica, umas barras de ouro. Algo que era lhe proibido. Deus deu a ordem para ele. A ordenança de Deus era que não levasse do despojo dos inimigos. E aí, aquele homem chamado Acã, quando viu aqueles objetos, ele cobiçou no seu coração. E ele escondeu. E por conta disso, trouxe maldição ao povo de Deus. E a consequência foi grande, porque pagou com a própria vida, não só ele, mas todos os seus familiares. Podemos ver também o que aconteceu com Geazim, por conta da cobiça. O homem de Deus, chamado Eliseu, disse para Naamã ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que seria curado da sua lepra, porque ele foi em busca do homem de Deus para receber a cura. E ele quis oferecer algo para Eliseu. Eliseu disse: eu não quero nada, não vou tomar nada das tuas mãos. Só que o moço de Eliseu, chamado Geazim, estava presente e escutou toda a conversa. Quando Naamã foi-se embora, Geazim deu uma escapulida pelo outro lado e foi ao encontro de Naamã e mentiu, dizendo que tinha chegado alguns filhos dos profetas e Eliseu não tinha o que apresentar e mandou buscar aquilo que ele queria dar. E Naamã deu. Só que Deus já tinha revelado para Eliseu a trama de Geazim. E aí veio a consequência. Qual foi a consequência? Que a lepra de Naamã se apegou a Geazim. Aquela maldição que tinha na vida de Naamã, por conta da cobiça de Geazim. Geazim ficou leproso. Foi a recompensa de Geazim por ter cobiçado aquilo que não era para cobiçar. A palavra diz que nós temos que ter cuidado com a cobiça, porque através da cobiça muitos caíram em desgraça
E é um dos mandamentos do Senhor: não cobiçarás. Está nos 10 mandamentos. Não cobiçar a mulher do teu próximo. Não cobiçar nada do teu próximo. Tem inúmeras as coisas relatadas na Bíblia que nós não devemos cobiçar. Porque a cobiça leva o homem à desgraça. Quantas pessoas não têm cobiçado uma posição mais alta na empresa? Embora que para isto ele derrube alguém no caminho. Embora que para isto ele pise alguém no caminho. Ele chega muitas das vezes lá em cima. Mas quando vem a queda é grande. Porque o que ele cobiçou não era da vontade de Deus. Claro que nós temos que almejar coisas grandes, mas de acordo com a vontade de Deus, sem cobiçar, sem prejudicar o nosso próximo. Quantas pessoas na igreja desejam cobiçar uma posição, um cargo eclesiástico, e para isso ele é capaz de passar por cima do irmão, ele é capaz de humilhar o irmão, ele é capaz de fazer qualquer coisa para aquela pessoa perder aquele cargo, aquela responsabilidade e ele assumir a posição. Quantas pessoas, querido, a gente sabe, não é história que a gente escuta não, porque a gente tem um bom tempo de evangelho que serve a Deus, uma boa experiência. A gente sabe de muitos casos que a gente até conhece, de pessoas que chegou na igreja, automaticamente ele cobiçou o cargo de pastor e ele maquinou no seu coração em jogar fora o pastor, e muitas das vezes ele compromete a igreja, o corpo da igreja, para fazer baixo-assinada, para jogar o pastor fora, para assumir a responsabilidade. Às vezes o pastor confia tanto naquela pessoa, e o pastor faz uma viagem e deixa tudo na responsabilidade dele. Quando ele chega, já não está mais a placa da igreja, está outra placa com outro nome. Já está tudo mudado. E quando ele chega, já tem uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas reunidas dizendo: pode sair fora, porque agora quem vai assumir é o irmão fulano de tal que vai ser o nosso pastor. Toma a mesma atitude que tomou o povo quando Moisés foi lá para o monte para receber as tábuas da lei. O povo chamaram a Arão e mandaram fazer um bezerro de ouro. Estão fazendo bezerro de ouro porque uma pessoa que chega a se denominar pastor, bispo, apóstolo, sem ser consagrado por Deus, sem ser levantado por Deus, é bezerro, e não homem de Deus e não mulher de Deus. O pastorado é uma chamada, querido. Não adianta cobiçar porque a igreja está lotada, porque o homem de Deus está sendo bem sucedido. Ei, querido, ora para Deus fortalecer mais ainda. E ora que vai chegar o teu tempo, a tua vez. Não age desta maneira, através da cobiça, porque tu vai trazer maldição para o teu ministério. Eu nunca vi pessoas agir assim e permanecer de pé. Lá na frente ele cai. Lá na frente a queda é grande, porque a palavra diz: quem planta vento colhe tempestade. Ei, querido, está na frente de um trabalho, ser pastor, eu já falei várias das vezes, é uma chamada. Não é querer ser pastor. Tem pessoas que têm jeito de pastor, anda como pastor, mas não tem cheiro de pastor. Ei, querido, é uma chamada de Deus. Não cobiça o cargo eclesiástico do teu irmão. Paga preço como ele pagou. Deixa Deus te chamar. Ei, querido, é uma tristeza. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio, querido. Eu vou dizer uma verdade aqui. Eu vou dizer uma verdade que está acontecendo nos dias atuais em que estamos vivendo. O homem tem que ser levantado por Deus e não pelo homem.
Sabe, a pessoa está tão impregnada em ser algo na igreja, em crescer, não esperou pelo tempo de Deus, e ele agiu no tempo dele. E o que é que ele faz? Ele paga as pessoas para lhe consagrar. Isso é bíblico? Isso é da vontade de Deus? Porque eu sou um pastor pela misericórdia, consagrado, do Ministério Manancial. Recebi a consagração e Deus me deu uma visão, uma revelação de ser consagrado a pastor. E Deus usou um homem de Deus que eu nem conhecia, da igreja Deus e Amor, e disse que Deus ia me dar um presente que eu jamais ia me esquecer. 3 dias depois eu fui consagrado a pastor. Dá para se esquecer desse presente? Não dá. Porque se eu quisesse, hoje é assim, ó. Se eu quiser ser consagrado a bispo, apóstolo, é só ter uma condição financeira e pagar uma pessoa dessa aí para me ungir, para me consagrar. Ei, o que adianta uma consagração dessa, querido? Querido, é uma realidade o que eu estou falando. Tem muitas pessoas que podem não aceitar mais uma realidade. Ser pastor é uma chamada de Deus. Espera o teu tempo de Deus te exaltar. Deus vai usar o homem para te consagrar. Mas não queira se dominar, bispo, apóstolo, pagando essa pessoa, porque é amigo, tem consideração, para jogar óleo na tua cabeça. Não recebeu consagração, coisa nenhuma, pois só derramado óleo, só melar a tua cabeça de óleo, porque a verdadeira consagração, ela vem da parte de Deus. É Deus quem usa o pastor, o bispo ou o apóstolo para consagrar você, e é tudo determinado por Deus, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira consagração. É por isso que as pessoas estão abrindo. Muitos pastores deixando de ser pastor, fechando igreja. Muitos apóstolos, bispos caindo fora, até caindo em pecado, porque a sua consagração não foi um chamado de Deus. Houve uma cobiça no meio disso aí, e Deus não compartilha com a cobiça. Cobiça é um pecado que traz maldição para a vida das pessoas. É uma realidade, querido. É duro, pastor, mas é uma realidade que estamos vivendo. Eu estou falando de coisas que eu presencio todos os dias. Coisa que eu presencio todos os dias. Fico triste. Não porque eu senti, sabe, de receber a consagração. Senti, irmão. Essa palavra não está saindo. Eu senti, é o eu. Quando Deus quer levantar alguém, Ele usa alguém, um profeta, um pastor ou uma pessoa, e acontece tudo automaticamente com a vontade de Deus. Não senti de ser apóstolo. Eu estou querendo ser apóstolo agora, eu vou ser apóstolo. Não adianta não, meu filho, vai cair. Não permanece não. Aquilo que não é de Deus, meu filho, não permanece. Não adianta. O que é levantado pelo povo não permanece. O rei Saul foi levantado pelo povo. O que aconteceu com o rei Saul? Caiu da graça. Por quê? Porque foi o povo que levantou, o povo que pediu. Aí Deus ungiu, mandou ungir, porque o povo queria. Deus até aconselhou, não rapaz, não está tão bom não, mas nós queremos, então pronto. E Davi, a diferença de Davi foi levantado por Deus. Davi esperou o tempo dele. Foi consagrado novo, mas assumiu com alguns anos depois. E aí, olha a história de Davi, olha a história de Saul. Qual foi o fim das duas histórias? Então, meu filho, não cobice nada do teu irmão. Não cobice posição. Busque, pague preço, se consagre, se santifique, jejum, ora, porque Deus vai te levantar, vai te exaltar. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Então, não cobice. Cobiça não faz parte da vontade de Deus. A cobiça traz a maldição. O homem de Deus não pode cobiçar nada. Se nós quisermos ser bem-sucedidos e abençoados. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.